A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, vamos para esse momento da pregação da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, o capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Faremos uma leitura dos 8 primeiros versículos e o versículo de número 12. Tiago, capítulo 1, os 8 primeiros versículos da palavra de Deus e o versículo de número 8. Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a pregação da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento, e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Amém para a santa palavra de Deus. Quero pregar hoje sobre a postura da igreja em meio à crise. Como ser igreja em meio a esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo como igreja hoje, nesse isolamento social. Primeiro, Tiago, ele é o autor dessa epístola. Nós temos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, pelo menos 4 pessoas com esse nome, o nome de Tiago. Mas o Tiago aqui, dessa epístola, ele é o irmão do Senhor, chamado Cristo Deus Homem. Tiago foi uma das colunas da igreja primitiva, que somava na liderança com Pedro e João. Tiago é o mesmo irmão que presidiu o concílio em Jerusalém, quando havia aquelas controvérsias acerca da circuncisão dos gentios. Ele foi essa coluna na igreja de Jerusalém que presidiu esse concílio. A epístola de Tiago está direcionada aos irmãos da diáspora. O que Tiago está querendo chegar com esses irmãos, com essa epístola? Porque os irmãos da diáspora, aqueles que fugiram de Jerusalém, através da perseguição judaica. A perseguição romana nesse tempo não era tão ferrenha, não era tão calorosa, mas os judeus sim perseguiam mais as igrejas, o pessoal do caminho, do que propriamente o Império Romano. Só depois o Império Romano veio a perseguir mais a igreja. A epístola é direcionada aos irmãos que se espalharam por toda a Ásia Menor. E por isso, ele fala sobre as 12 tribos de Israel. As 12 tribos já não existiam mais nessa época. É uma maneira carinhosa do apóstolo se dirigir ao povo de Israel. Nessa época não existia mais tribo, as tribos eram presas mais naquele contexto do deserto. A prova está no próprio versículo, quando ele diz, amados irmãos. Então ele está se dirigindo à igreja de Cristo espalhada por toda a Ásia Menor. E agora vamos para o sermão propriamente dito. Como ser igreja em tempos difíceis? Nesses momentos tão adversos, tão caóticos que nós estamos vivendo como igreja. O versículo 2 diz, Tiago, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias tribulações. De início eu aprendo com Tiago como ser igreja em tempos de dificuldade, em tempos difíceis, que as provações fazem parte do currículo cristão. O que eu quero dizer com isso? Amados irmãos, quando eu vou para uma faculdade, fazer uma determinada faculdade, existem muitas cadeiras ou módulos que eu preciso cumprir dentro desse currículo. E tem cadeiras que são pré-requisito, você não faz aquela próxima se não fizer essa anteriormente. É o que eu aprendo nesse momento com o Tiago, que as provações fazem parte do currículo cristão. Então, eu não posso me formar, chegar à posição de discípulo de Jesus, se não eu vencer essas cadeiras que a própria vida cristã exige de mim como discípulo de Cristo Jesus. Nós estamos numa quarentena, mas a leitura cristã não diz bem isso. Tiago fala que nós estamos vivendo um momento de provação à igreja.
Então, em vez de quarentena, nós estamos vivendo um verdadeiro treinamento nas nossas casas. Esse vírus nos colocou dentro das nossas casas. Nós estamos aprendendo a orar mais, a ler mais a palavra de Deus, a valorizar mais o culto doméstico, a valorizar mais a família. Então, a igreja está passando por um treinamento nesse momento. Tiago fala de várias provações, né? O Brasil, o mundo já passou por várias provações, outras pestilências, e agora nós estamos vivendo esse momento do coronavírus no Brasil e também no exterior. Tiago fala de várias provações como algo pedagógico na formação do discípulo. Eu uso demais essa palavra nos meus sermões. Deus é muito pedagógico. E tudo que acontece na vida da igreja, na vida do povo de Deus, Deus quer ensinar alguma coisa para nós. Algumas lições serão aprendidas depois de nós sairmos dessa situação, que com certeza nós vamos sair sim, né? Ao momento que Deus há de erradicar esse crescimento do vírus no Brasil, e nós vamos voltar para as nossas atividades. Paulo, em Efésios, capítulo de número 4, do versículo 11 ao versículo 14, ele nos dá uma dica maravilhosa para que entendamos esse momento que estamos vivendo, essa crise que tem abalado o país, as igrejas e muitas outras pessoas que vivem esse contexto. Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 14, ele diz: Cristo escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Com que objetivo? Com que objetivo Deus nos escolheu? Primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para o desempenho no serviço. Terceiro, edificação no corpo de Cristo, que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Paulo está dizendo que o objetivo desse momento que a igreja passa é que cheguemos à estatura de Cristo, do Deus homem na sua humanidade, como ele lidava com as crises, com os momentos adversos, as perseguições dos judeus que não criam na sua pregação. Então, Cristo é o exemplo para toda a igreja. Nós precisamos, durante todo esse período de crise, de sofrimento, a igreja precisa caminhar para essa estatura de Cristo, chegarmos a ter a mente de Cristo Jesus, do Deus homem, que como pessoa nessa terra, passou por muitas dificuldades. Ele é o exemplo maior para todos nós como igreja. Provações têm como alvo a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nosso isolamento tem esse objetivo da parte de Deus. É muito pedagógico da parte de Deus. Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos. Mas duro é ouvir Tiago dizer nesses termos. Ele diz assim: tende motivo de toda alegria passar por várias provações. E eu aprendo com Tiago através dessa palavra alegria. Não dá para muitas pessoas, como é que a gente vai ser alegre vivendo uma crise dessa tão grande dentro dos nossos lares, sem poder se comunicar com os nossos familiares? Não podemos viver no contexto de igreja, viver momentos de comunhão, de celebração, de louvor. Como é que Tiago disse: tende por motivo de toda alegria passar por esses momentos de provações? O que é que eu aprendo? O que Tiago está querendo falar sobre alegria? É porque a alegria, na mentalidade de Tiago, é fruto do Espírito Santo de Deus. A alegria do cristão não se define pela circunstância, mas por se apoiar no caráter de Cristo Jesus. Não potencialize, meu amado irmão, o vírus, potencialize o poder de Deus. Deus é maior, Deus está no controle de toda a situação. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Tudo isso faz parte do calendário de Deus. Nós estamos vivendo um momento porque todas as coisas, como já falei, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus decretos. Eu quero trazer à tona agora que as crises, elas são comuns à vida do povo de Deus. É sabido de todos nós, quando lemos o Antigo Testamento, principalmente o livro de Êxodo, escrito por Moisés. O deserto foi um grande teste ou provação para o povo de Israel. 40 anos eles passaram no deserto. E eu quero dizer logo de antemão,
O povo de Israel não foi aprovado nas provações que eles enfrentaram no próprio deserto. Foram reprovados, porque é sabido pela leitura bíblica que só adentraram a terra prometida, a terra de Canaã, Calebe e Josué e os descendentes daqueles que saíram do Egito pela desobediência, pela incredulidade daquele povo, que eles não souberam conviver com as crises, com os momentos adversos no deserto. Eu posso exemplificar um momento muito diferenciado na vida do povo de Israel, que no momento que eles saíram do Egito, eles caminharam um pouco, e de repente eles chegam numa extremidade onde está na frente o Mar Vermelho, e eles dão uma olhada para trás e percebem que Faraó vem com todos os seus carros, todo o seu exército, na cola, na perseguição do povo de Israel. E a visão do povo foi essa: Moisés, será que eu não tinha sepulcros no Egito, e você nos trouxe para cá, para um enterro coletivo? Moisés, pressionado pelo povo, resolveu orar nesse momento. E ele clamou ao Senhor, levantou um clamor ao Senhor. O Senhor não apreciou aquela oração de Moisés. Ele disse: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor há de pelejar por vós. E eu quero trazer uma palavra profética nesse momento do sermão. Eu quero dizer para você de uma maneira metafórica também. Deus está dizendo para a igreja, todos nós que estamos vivendo esse isolamento, nesses momentos adversos, tão difíceis na nossa vida. Eu quero dizer que esse vírus que hoje vedes, que hoje tem amedrontado a igreja, nunca mais nós veremos, porque Deus há de pelejar por nós. Essa é a palavra de ordem que temos nesse sermão através da palavra de Deus. Segundo, como ser igreja em tempo de crise. Segundo lugar, versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança é fruto do Espírito. Essa palavra é sinônima da palavra longanimidade no livro de Gálatas, quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A igreja não é passiva de punição do governo, se ela viver o fruto do Espírito Santo de Deus. Amor, se a igreja mostrar para a sociedade, no momento de crise como esse, o fruto do Espírito que é próprio do caráter da igreja: amor, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nesse momento, Paulo disse: contra esse tipo de comportamento não há punição e não há lei. A postura da igreja em meio à crise. Eu aprendo com o Tiago, que ele me diz nesse momento onde eu preciso exercitar a minha fé. Não há bandeiras partidárias que nós estamos vivendo hoje. Crentes de um lado, crente cristão de outro, essa discussão onde os irmãos, muitas vezes, passando para o celular do outro, através das redes sociais, do Facebook, o Instagram, às vezes, passando fake news de notícias erradas, crentes que nesse momento são verdadeiramente envolvidos nessa política. Um pessoal da esquerda, um pessoal da direita. A igreja não tem partido. O partido da igreja é Cristo. Você sabe as ideologias que levaram os apóstolos a ter um fascínio pela pessoa de Jesus? Foram os princípios do Evangelho. E por esses princípios eles deram a sua própria vida. O partido da igreja é Cristo. E as ideologias que devem nos fascinar são os princípios do Evangelho, que leva o ser humano à eternidade através da obra expiatória de Cristo no Calvário. A postura da igreja, nessa crise que nós estamos vivendo, precisamos deixar sinalizar pela palavra de Deus, buscar a orientação da palavra, de como a igreja deve conviver nesses momentos tão adversos que nós estamos vivendo. Nós temos uma dica maravilhosa da palavra de Deus, encontra-se em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Ele disse: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu aprendo que esse momento, a postura da igreja é guerrear na dimensão do Espírito. A nossa batalha, ela simplesmente é espiritual.
Nós não temos que entrar em confronto com o governo, com quem quer que seja na área política. A igreja precisa mostrar uma postura nesse momento de equilíbrio, uma igreja que tem capacidade de mostrar mansidão, longanimidade, benignidade, que sabe socorrer os necessitados, que tem uma visão de amor e de misericórdia para com aqueles que já perderam seus empregos, com aqueles que estão passando necessidade. A nossa postura como igreja é socorrer esse pessoal e não assumir bandeiras partidárias e viver nessas brigas sem fim. Parece que nós estamos vivendo o que vivemos há 2 anos atrás, quando se deu a eleição para presidente da República. Eu conheço mais ou menos uns 3 pastores, líderes do povo de Deus, que abandonaram o ministério porque entraram em controvérsia com outros irmãos, terminaram desistindo dos seus ofícios. O que mais devemos fazer? O que mais devemos fazer num momento tão caótico como esse? Versículo 5 de Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que Ele dá liberalmente e não passa em rosto. Essa é a palavra de ordem para a igreja, porque nós não sabemos quando essa crise vai passar. Não temos notícia ainda de uma vacina que possa deter o avanço desse vírus que vem infectando as pessoas. A Europa, hoje é sabido de todos nós, já passa, somando os países todos da Europa, já passa de mais de 30 mil mortos com essa pandemia. Então, é realmente triste uma notícia como essa. A Itália, um país de pessoas idosas, o coronavírus levou em morte mais de 10 mil pessoas só na Itália. Os Estados Unidos está batendo em termos recorde proporcionais de dias, de 24 horas, já está passando a Itália, a Espanha e outros países. E o momento realmente é difícil. A igreja não tem outra coisa a fazer, meus amados irmãos e irmãs, nesse momento, a não ser levantar um clamor ao Senhor, para que Ele sinalize o governo, que sinalize a igreja, e a gente possa ter uma resposta satisfatória para esse momento tão caótico, tão difícil que vivemos como povo brasileiro e que a igreja vive também. Um domingo como hoje, com muita dificuldade, os irmãos aqui, pouca gente, não podemos ter aglomeração, e fazendo culto dentro dessas limitações pelo Instagram. E os irmãos já desde ontem que vêm lutando para poder ter esse tipo de culto aqui, para atender os irmãos que estão em suas casas. Então, meus amados irmãos, é um momento que a igreja precisa realmente orar e dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Porque no momento que a igreja dobrar os seus joelhos em oração, em clamor por essa situação, o governo vai ter que se dobrar diante do Deus que a igreja crê. Aí sim, a coisa pode funcionar. Então, como igreja, nós precisamos intensificar diariamente as nossas orações. Aproveitemos bem o momento que nós estamos em casa, com nossas famílias, resgatar o culto doméstico. Todos os dias, de manhã, de tarde, tira um momento, 10, 15 minutos na parte da manhã, na parte da tarde, já que estamos em casa, livre para esses momentos, vamos intensificar as orações, vamos intensificar os cultos domésticos, para que Deus seja rápido em termos de resposta das nossas orações para a crise que nós estamos vivendo. Se alguém tem falta de sabedoria, há momentos que a igreja não tem como diagnosticar nada. E Tiago fala, se nós estamos sem sabedoria, sem entendimento, para esse momento, é hora da igreja orar ao Senhor. E Senhor, o que é que nós devemos fazer como igreja? Qual deve ser a nossa participação num momento tão caótico como esse que nós estamos vivendo? A sabedoria é aquela que vem de Deus, que vem do alto. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tiago diz assim, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida desagrada o coração de Deus. O versículo de número 12, Tiago diz assim, suportemos com perseverança essa provação, porque depois de sermos aprovados como igreja, receberemos a coroa da vida. É sabido da igreja que não tem moleza para nós cristãos. O nosso mestre foi exemplo de resiliência, exemplo de mansidão, de longanimidade, de calma, de equilíbrio em meio aos momentos adversos que ele mesmo passou na sua humanidade. Perseguido pelo Império Romano,
pelo Império Romano, perseguido pelos próprios judeus que rejeitaram a pregação do Evangelho, mas ele manteve a sua postura e cumpriu cabalmente a sua missão que o Pai havia lhe confiado, de ir até a cruz do Calvário da sua vida para resgate daqueles que um dia haveriam de aceitar Cristo como Salvador pelo sacrifício expiatório e vicário de Cristo no Calvário. Somos convocados à paciência, somos convocados à longanimidade, somos convocados à alegria, mas a alegria do Espírito Santo de Deus, sabendo que não estamos sós nesse barco, sabendo que o nosso Deus tem um controle de todas as coisas, sabendo que Deus não é pego de surpresa jamais numa pandemia como essa. Deus sabe o porquê de todas, porque essas coisas estão acontecendo. Tenho certeza absoluta que lições maravilhosas haveremos de aprender depois que passar toda essa crise, depois que passar todos esses problemas. O alvo de Deus, por essa maneira pedagógica como ele trabalha a igreja nos lares hoje, o alvo de Deus é que saiamos dessa crise mais treinados, mais fortes na fé, mais maduros e mais preparados para os embates da própria vida. Essa é a ideia de Deus treinando a igreja. Nós estamos num verdadeiro treinamento. Nós estamos num verdadeiro deserto agora. Não façamos como o povo de Israel, que a palavra, o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3, diz que a palavra pregada por Moisés não se deixou misturar com a fé daqueles que ouviram essa palavra. Por isso eles pereceram no deserto. Porque Moisés pregava a palavra, mas eles não misturavam a palavra de Moisés com a sua própria fé. E eles terminaram perdendo suas vidas no deserto, porque desenvolveram a incredulidade ao invés de exercer a fé no próprio deserto. Que a igreja reaja diferente nesses momentos tão difíceis da nossa caminhada. Somos chamados ao exercício da fé. Tiago disse que depois que a fé ela é confirmada, e sabendo Deus que passamos por momentos difíceis, adversos como esse, a coroa da vida nos espera. A coroa da vida representa a salvação que já está garantida pela morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição. Então não devemos temer esse vírus. Jesus pregando disse assim: não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode matar o corpo e ainda colocar a alma no inferno. Esse precisamos temer, que é o nosso Deus. A palavra de hoje chama a igreja a essa reflexão. Potencialize o poder de Deus, não potencialize esse vírus. Deus há de lutar por nós, como ele fez com o povo de Israel no deserto. Os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Deus há de pelejar por nós. Essa pandemia que hoje vemos, que assombra o povo, que leva pavor a muitas pessoas, tem levado pavor a muitas pessoas, Deus há de dar um jeito nessa situação. Vamos sair ilesos como igreja, porque ainda o melhor de Deus ainda está para acontecer no meio do seu povo. Que Deus nos abençoe, que nos dê alegria nesse momento, que esses momentos adversos não tirem de nós, igreja, a doçura, esse momento alegre que temos de viver com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e fortifique cada dia mais a nossa fé.